Mas isso é normal no capital de risco, é um padrão do capital de risco. É abaixo de 10% sempre. Agora, se esses 10%, alguns deles se transformarem, hoje são microempresas, amanhã serão PMEs de grande potencial e se transformarem nas nossas Googles, nas nossas Microsofts, aí daqui a 5 anos ou 10 anos conseguimos atingir os tais volumes digamos, de exportações líquidas que nós temos que atingir. As áreas são as mais variadas. As mais variadas. Portanto, temos alta tecnologia, como é o caso aqui da empresa do Diogo, e temos empresas, digamos, de setores muito tradicionais portugueses, como é o caso, por exemplo, da agricultura e da pecuária, do mar. Portanto, e aí há projetos também de elevado potencial orientados para a exportação, para mercados que valorizam muito os nossos produtos. Portanto, aí eu diria que é um bocado transversal à economia portuguesa. Mas deixe-me só recuperar aqui uma ideia que o Francisco Vanzeler referiu e que eu acho fundamental, que é esta ideia de rede. Nós hoje temos grandes empresas, as nossas empresas do PSI 20 estão todas externalizadas, estão no exterior de Portugal. A maior parte delas, ou uma boa parte delas, já tem mais dos seus rendimentos fora de Portugal. Ora, essas empresas podem ser um bocado o nosso porta-aviões no exterior e puxar pelas nossas PMEs e pelas nossas microempresas. É importante para isso criar a tal lógica de rede, de ecossistema, de haver um sistema muitíssimo mais de colaboração entre as empresas, criar plataformas de certificação, de qualidade, em que as grandes empresas portuguesas de exigência e que servem de força de tração para as nossas PMEs e para as nossas microempresas. Só assim é que a gente chega lá, porque as PMEs sozinhas ou as microempresas por si só vão ter muita dificuldade. Mesmo com o dinheiro, não basta o dinheiro. Exatamente. Há pouco, Diogo Horta Costa falava da forma também como conseguiram canalizar acionistas para o vosso projeto. Isso tem a ver com o meio também onde já se movimentava? Tem a ver que, de facto, se apresenta um modelo e é credível? Contataram os Business Angels? Contataram outras associações? Como é que se processa? Eu vou contar a história de como é que nós angriámos o capital, porque parece que pode ser uma história que possa inspirar. Ou seja, nós o que fizemos foi recorremos a financiamento bancário, inicialmente. Por acaso até hipotequei a minha casa. Gostava que soubessem isto, porque acredito tanto no negócio que fiz, que resolvi arriscar desta forma. E por isso éramos 3 investidores no início. E também começou na garagem? Não começámos quase. Começámos com um escritório que era de um primo meu que nos emprestou as instalações durante 6 meses e depois mudámos para aquilo que é hoje o LX Factory, que talvez seja o primeiro cluster de indústrias criativas que existe em Portugal. Mas a história foi o seguinte: nós quando temos uma boa ideia, não basta ter uma boa ideia, é preciso ter capacidade de execução. E temos que ser muito profissionais na forma como a desenvolvemos e como a executamos. Se conseguirmos fazer isto, conseguimos provavelmente convencer investidores a investir nos projetos. Eu diria que não é uma questão só de problemas de dinheiro ou de falta de dinheiro. Tem muito a ver com a capacidade que nós, enquanto pessoas, teremos para desenvolver os projetos. E nessas coisas de ser empreendedor, devo dizer que isto é uma atitude que se tem na vida. Ou se é ou não se é, não há meio termo. E um empreendedor, por definição, é uma pessoa que tem que ter um conjunto de competências que tem que as ganhar, se não as tem que as ganhar, porque parte delas implica uma gestão de incerteza e uma gestão de risco muitíssimo grandes. Aproveito para dizer... A sua formação em gestão tem alguma componente também de gestão? Eu, por acaso, tenho formação em economia. Mas podia não ter, e eu acho que hoje em dia... Mas se calhar havia alguém que era importante que também tivesse, ou que tivesse adquirido, entretanto, ou acha que isso não é fundamental? Eu acho que é fundamental ter essas competências, ou sobretudo se não se tem, ir buscar alguém que as tenha. Mas eu gostava de dar aqui uma nota, pegando só naquilo que os outros convidados falaram, que me parece extremamente relevante. O mundo mudou, e não vale a pena continuarmos a ignorar esse facto. E o mundo mudou, e isso vai implicar com que a nossa atitude tenha que mudar perante a vida. A nossa vida profissional e até a nossa vida pessoal. Eu estou a dizer isto por uma razão, porque me parece que nós vamos ter que, durante a nossa vida, e num futuro muito próximo, com o conjunto de desafios que temos, vamos ter que incorporar um conjunto de competências e vamos ter que aprender a lidar com a incerteza, com o risco, de uma forma que não o fizemos anteriormente. Explico muito rapidamente porquê. A primeira questão é: o mundo deixou de ser um mundo previsível. Neste momento, a incerteza é um fator constante e o risco existe. E nós passámos uma vida inteira, de alguma forma, a tentar minimizar o risco. Neste momento já não é possível. Nós vamos ter que viver com o variável risco das nossas vidas.
E isso vai nos levar a fazer uma coisa que é, nós de facto temos que criar aqui um Homo sapiens com um conjunto de características que permita saber trabalhar nesta realidade. E daqui pego no conceito de rede. Está mais provado hoje que a melhor forma de evoluir mais rapidamente e de crescer é através dos sistemas de rede. E o que é engraçado é que nós falamos e vemos as várias gerações, a encontrarem-se no Facebook e usarem os Twitters e as redes sociais, mas depois, quando se trata de desenvolver ecossistemas de negócios, as pessoas não são capazes de o fazer. E não são capazes de o fazer, na minha opinião, por uma razão. Primeiro, porque para fazer ecossistemas de negócio, a tal rede de colaboração, que é disso que se trata, é uma rede de colaboração, é preciso, primeiro, ser autêntico e ser de confiança. As pessoas ainda são muito desconfiadas em Portugal. E o grande problema é que isto leva a que as pessoas sejam obrigadas a partilhar. Se nós não conseguimos fazer isto, não tem nada a ver com o sigilo profissional, é outra coisa, não é? Ou nós conseguimos partilhar com tudo o que isso implica de bom e de mau, e conseguimos ser autênticos na forma de fazer essa partilha. Isto implica conhecimento, implica provavelmente alguns segredos de negócio, implica... Essa partilha também vos pôs junto de grandes players internacionais para poderem colocar os vossos jogos, não é? Aquilo que me pôs junto de grandes players internacionais foi a nossa determinação absoluta em que queremos ser uma empresa global. Foi isso que nos levou lá. Agora, nós hoje estamos a gerar um ecossistema de empresas. Eu, por exemplo, tenho 2 empresas com quem trabalho, que é a Nebula e a Curiosidade, que são empresas muito mais pequenas do que eu, mas que de facto complementam o nível de competências que eu tenho. Tem toda a razão, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu lembro quando comecei a trabalhar com estrangeiros, era relativamente novo, ainda vinha da teoria do segredo e, portanto, eles não mostrava nada. E cheguei lá fora e comecei a ver nós irmos visitar os concorrentes abrirem tudo, mostrarem tudo quanto era, os consumos, as vendas, tudo, e depois entregarem um grande cartão e dizer, quando precisar de mim, telefone-me. Tem aí o seu cartão e quando eu precisar de si também de telefone. E criavam relações assim e eu estranhava imenso que isso acontecesse. Aprendi depressa, porque é de tal maneira útil e lucrativo trabalhar dessa maneira que nunca mais quisemos mais nada. Agora, havia outro ponto, eu vou-lhe responder mais um ponto em relação à primeira pergunta, que é, talvez, a maior travão ao desenvolvimento de qualquer das nossas ideias. Tanto faz Business Angels como faz startups, ou as grandes, que é a burocracia. É mortal. Mortal. A burocracia deriva da incompetência, deriva da idade das pessoas que estão atrás dos balcões, deriva deles não terem de todo a mesma filosofia do que a nossa, de não conhecerem os objetivos do país, nem lhes interessa, porque têm objetivos privados, cada gabinete ou cada guichê tem objetivos privados, e o conjunto é mortal. Eu hoje penso que se tivesse que começar empresas como comecei há 20, 30 anos, não começava. Não começava, porque é de tal maneira antipático, agressivo, afastador, que são muito teimoso é que arranca para projetos de uma certa dimensão. Quando são pequeninos, entram pelas frinchas e depois vão crescendo e quase não sei. Agora, um projeto grande é mortal para começar. Deixe-me juntar já mais um ponto, que é a instabilidade do nosso enquadramento legal. Sim. E dou-lhe o exemplo dos business angels. Nós tivemos 2 anos a negociar com o Ministério das Finanças um benefício fiscal para um investimento em startups. Ao fim desses 2 anos, conseguimos que esse benefício fiscal fosse enquadrado para o ano 2010, com base a trabalhos que fizemos no modelo inglês e noutros modelos europeus que fazem todo o sentido. Em 2011, com a aprovação do Orçamento de Estado, esse benefício fiscal foi completamente cortado e foi, no fundo, somado ao conjunto dos benefícios fiscais com um cap de 100 euros. Para dar um exemplo, no Reino Unido, o benefício fiscal, que era de 20% para os investimentos em startups, foi aumentado de 20% para 30%. E o Reino Unido também tem problemas orçamentais ao nível do Estado. Ou seja, se eu no Reino Unido tiver uma startup que é viável e já tiver o projeto montado, eu consigo, com o avanço do projeto, ter um benefício fiscal? Quem investe nesse projeto abate a sua matéria coletável de 30% do investimento que fez nesse projeto. O que é que isto faz? Faz com que as pessoas que têm disponibilidades de capital, em vez de estarem a investir em PPRs ou em fundos que se calhar até estão residentes no estrangeiro, investia, por exemplo, aqui no projeto do Diogo Artecosta. Canalizam para a economia produtiva e criamos um novo tecido económico. Mas para isto é preciso ter uma visão estratégica e de longo prazo das coisas. Muito bem, vamos fazer aqui um curto intervalo, já voltamos à conversa. Uma curta paragem nesta Comissão Executiva. Estamos a falar de empresas, de empresários, de projetos inovadores. Voltamos já, volte connosco.